Muita gente acha que usar uma citação famosa ou um fato histórico já é a garantia de um argumento. Mas será que é isso mesmo? Alerta de spoiler, não é. Existe uma grande diferença entre repertório sociocultural e tipos de argumentos que tem a ver com o papel que cada um desempenha no seu texto. Nesse vídeo você vai entender o que é o repertório sociocultural, um dos critérios de avaliação lá da redação do Enem, a competência 2. Vai também saber quais são os tipos de argumentos que são mais utilizados na redação Enem e também vai saber de forma consistente usar repertórios e tipos de argumentos juntos na sua redação Enem e tirar a sua nota 1000. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá então entender o conceito de cada um deles, tá? A gente vai ver então as diferenças dos conceitos, a importância de cada um e o exemplo de redação da nota 1000 do Enem, tá legal? Vamos lá então começar a ver o conceito propriamente do que é repertório sociocultural e de acordo com a cartilha de redação que o INEP disponibiliza todo ano para o Enem, vocês podem encontrar esse conceito lá, que configura como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida de alguma forma que contribua como um argumento para a discussão proposta. Pode ser proveniente de diversas áreas de conhecimento filosófico, cinematográfico, científico, jornalístico, literário, artístico, etc. Então, basicamente, o repertório sociocultural é o seu conhecimento de mundo, é toda a sua formação acadêmica e vivida, mesmo histórica, que você carrega com você. Então, por exemplo, se você gosta de rap, curte muito ouvir músicas de rap que trazem críticas sociais, como Racionais, por exemplo, você pode trazer na sua redação desde que tenha ali coerência com o tema proposto. Ah, eu gosto muito de RPG. E tem RPGs que trazem críticas sociais. Você pode colocar ali ou pinturas, literatura, tudo isso é repertório sociocultural que tem a ver com a sua formação, o seu conhecimento enciclopédico, tá legal? E no Enem, a gente vê lá que para usar o repertório sociocultural e garantir os seus 200 pontos em relação à questão do repertório sociocultural, você precisa usar ele de forma legitimada, ou seja, que seja ali verídico, concreto, real, né? Você está usando ali de forma consistente, pertinente ao tema proposto, você tem que ver se está coerente ali com o tema que você está propondo ali, está querendo colocar. Você não vai encaixar, sei lá, que nem o repertório de bolso que as pessoas usavam utopia para qualquer coisa ali e achar que aquilo era a garantia de você conseguir 200 pontos. E produtividade tem a ver também com essa questão de... É muito relacionado com a pertinência, porque você precisa, além de trazer o repertório, conectar muito bem com a ideia que você está colocando no seu argumento. Não adianta de nada você trazer um filme sobre racismo, que tem a ver com racismo, e você não conseguir conectar com a frase temática que o Enem está propondo. Lembrando que o Enem ele tem muito claro uma frase temática, que quer dizer o quê? Um direcionamento dentro do próprio tema. Ele não é solto assim, fale sobre racismo estrutural. Não. Você tem que pensar os desafios relacionados ao racismo estrutural, a persistência do racismo estrutural no Brasil. Todas essas palavrinhas ali que faz a frase temática, ele te dá um norte para você fazer a redação trazendo aquele direcionamento. Então, você precisa seguir isso tudo para ter um texto consistente e com um projeto de texto bem estruturado. Isso ajuda muito a amarrar esses nós e não trazer nenhuma lacuna argumentativa, tá? Os tipos de argumentos parece que é uma coisa, parece que é igual, mas não é. Porque os repertórios, ele nada mais é do que um conhecimento externo. Agora, os tipos de argumentos, veja só a definição básica dele. As formas de defender uma opinião ou uma ideia usando provas e fundamentos para convencer o leitor. As estratégias argumentativas, que a gente pode chamar de tipos de argumentos ou estratégias argumentativas, podem ser usadas, sobretudo, em gêneros textuais do tipo argumentativo, que seria o quê? Debate, artigo de opinião, redação de concurso. Lembrando que texto dissertativo argumentativo ali do molde do Enem é só um tipo de redação. A gente tem vários outros gêneros textuais do tipo argumentativo que você pode usar ali as estratégias argumentativas para tentar fundamentar o seu argumento e assim você trazer mais credibilidade para tentar convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Então, de alguma forma, a gente consegue perceber aqui que
existe uma complementaridade entre tipos de argumentos e repertório sociocultural. Por quê? Se você quer fazer um bom argumento, você necessariamente precisa saber bem a estratégia argumentativa para você aplicar ali usando o repertório sociocultural, tá? Então, é o que eu disse, são conceitos complementares, um puxa do outro ali, você precisa saber dos dois para mandar bem e garantir a sua nota máxima aí em redação, tá legal? O que é importante a gente destacar aqui é que tipos de argumentos, eles são finitos, basicamente. Nós temos aí, de acordo com cada professor e teoria que segue, você pode encontrar de 5 a 7 tipos de argumentos. Ou seja, são estratégias ali que estão amarradas a uma estrutura. Então, você pode encontrar estratégias como provas concretas, que é muito utilizado, principalmente o artigo de opinião, assim, do modelo texto jornalístico, argumento de autoridade, que são citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Esse aqui, o Enem usa bastante. Muitos candidatos que fazem ali a redação do Enem usam muito argumento de autoridade. Alusões históricas usam muito, principalmente ali para o desenvolvimento argumentativo, a gente traz ali a alusão histórica, e também existe do tipo comparativo, que esse do tipo comparativo você pode encontrar como argumento de analogia, é quando você faz justamente analogia com uma situação que você está trazendo com o tema proposto. Normalmente, a analogia ela é muito utilizada para introdução. Se você perceber, muitas das redações do Enem, eles abrem muito do tipo com a analogia. Eu posso trazer na próxima vez um vídeo trazendo um exemplo concreto de redação, se não me engano, no tema estigmatização de pessoas com doenças mentais, do Enem de 2022, tem lá o repertório do filme Coringa, que ele usa o tipo ali, a analogia, muito evidente, mas na verdade a grande maioria usa mesmo, se você perceber, é muito fácil. Quando eu cito assim, fora da ficção, é possível observar essa semelhança com a realidade? É batata você encontrar isso aí em várias redações nota 1000 do Enem, tá legal? Então, o que a gente pode concluir aqui é que, qual é a diferença, afinal de contas? O repertório, ele tem a ver com o conteúdo que você traz de fora, né? O seu conhecimento de mundo, é o seu conhecimento externo. E o tipo de argumento é a forma como você constrói a ideia para convencer. Então, na verdade, tem muito a ver, o tipo de argumento, ele tem muito a ver com a estrutura da sua escrita. E é algo finito, porque a gente vê ali entre 5 a 7 argumentos que a gente pode encontrar, de estratégias argumentativas. Em contrapartida, os repertórios socioculturais, eles são infinitos, porque a gente pode encontrar constantemente aí várias obras literárias, vários jogos que a gente pode citar, filmes que a gente pode citar, séries, então está constante evolução aí, vários exemplos de filmes, séries, novelas, tudo que a gente pode citar como repertórios socioculturais na sua redação. Então, um exemplo, uma dica que fica é que tipos de argumentos é algo bem finito. Só temos a 5 a 7 aí tipos de argumentos que você pode usar no seu texto, e repertório sociocultural é aí um bocado, gente. Não tem nem como contar. São vários. Todo ano aí a gente vê um monte de filmes sendo feitos, séries sendo feitas aí, então assim, não dá nem para contar quantos repertórios socioculturais tem no mundo, tá legal? Essa é a diferença básica. Vamos ver então um exemplo concreto da redação Enem, num parágrafo de desenvolvimento aqui do Enem de 2024, que eu vou ler e essas marcaçõezinhas eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos lá então. Se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe e se inscreva no canal Redação em Cinema para mais dicas de redação Enem, para você tirar a sua nota 1000 na próxima redação, tá legal? Agora voltando aqui para o nosso exemplo de desenvolvimento. Vamos lá então para esse exemplo de desenvolvimento, lembrando que é um exemplo de desenvolvimento do Enem de 2024 com o tema a valorização da herança africana no Brasil, tá? Os desafios relacionados à herança africana no Brasil. Vamos lá então para o parágrafo. Sobre outra ótica, a compreensão acerca da importância da ancestralidade na formação da autoimagem e da noção de pertencimento de cada indivíduo é imperativa.
Para isso, a filósofa brasileira Marilene Chauí defende a ideia de que, enquanto os animais são seres naturais, os humanos são culturais, ou seja, a cultura em que cada pessoa está inserida compõe a essência desse ser. A partir disso, compreende-se que o silenciamento da herança africana nega a uma grande parte do povo brasileiro a sua própria essência, o que constitui uma violência estrutural e resulta numa noção de não pertencimento generalizada em uma autoimagem defasada. Frente a isso, o Estado deve agir em prol da promoção de manifestações culturais afro-brasileiras. Nesse simples exemplo aqui de desenvolvimento, que foi de uma redação nota 1000, nós temos, na verdade, dois tipos de argumento aqui. Um que a gente chama de argumento de autoridade, que é o que a gente vai falar, e um outro também que tem a ver com causa-consequência, tá? Esse daí deixa para uma próxima que a gente pode destrinchar com mais calma, mas eu quero trazer porque o de autoridade ele é mais evidente para quem tem dificuldade de entender essa diferença de repertório sociocultural para o tipo argumentativo. Quando está marcado ali a filósofa brasileira Marilene Chauí, é um repertório sociocultural do tipo filosófico, porque a pessoa está trazendo a imagem de uma especialista da filosofia muito renomada no Brasil, que é a Chauí, para trazer essa questão em relação aos animais serem seres naturais e a questão da necessidade do homem ter ali a cultura para a sua essência, tá? Basicamente essa ideia aqui para ela fazer a conexão relacionada à herança africana brasileira e todo o contexto relacionado ao tema proposto. E toda a marcação que está ali defende a ideia de que, enquanto os animais, tudo isso aí, a gente vê que é um argumento de autoridade. A estrutura que está sendo colocada diz o quê? Que você usa, esse tipo de argumento ele diz o quê? Que você precisa usar uma pessoa renomada numa área de conhecimento, nesse caso aqui da filosofia, para você fundamentar o seu argumento. E a ideia principal desse desenvolvimento é o que? Ela está querendo trazer aqui trazer reflexões sobre a importância da ancestralidade, que tem a ver com essa questão da cultura também, enquanto é importante o ser humano ter cultura, tá? E a ideia de pertencimento, tudo essa ideia de cultura e identidade. E aí, quando ela traz alguém da filosofia, isso acaba mostrando esse fortalecimento ali de um argumento consistente nessa da ideia que ela está falando aqui, sobre a questão do ser humano precisar da sua cultura e ali a partir disso também dessa identidade, no caso aqui pensando as pessoas de herança africana, tá? Os afrodescendentes brasileiros. E aí, esse tipo aqui que a gente está vendo, que é o argumento de autoridade, é basicamente isso, você usar um especialista na área para fundamentar o seu argumento. Você vai inventar qualquer especialista? Não, você precisa ter conhecimento que aquela pessoa é especialista na área X, porque isso torna o repertório legitimado. Você não pode simplesmente citar Marilene Chauí sem falar ela é especialista em quem é, ela é uma filósofa brasileira. Isso traz mais consistência ao que você está querendo dizer aqui, ao seu argumento de autoridade. Você está mostrando para o seu leitor que você tem conhecimento prévio do que você está citando. E o que você está citando é o seu conhecimento externo, ou seja, é o repertório sociocultural. Então, é basicamente isso. A estrutura aqui de argumento de autoridade é uma estrutura fixa. Em contrapartida, o repertório sociocultural poderia ser outro filósofo, ou outro sociólogo, enfim. Esse é o conhecimento ali externo que você está trazendo para a sua redação. Basicamente é isso, queridos. É um exemplo mais concreto aqui para quem tem dificuldade de entender repertório sociocultural e tipos de argumentos, lembrando que é muito importante você saber a diferença entre eles, mas também focar que existe uma complementaridade. Um puxa do outro, um está conectado ao outro, mas é importante você fazer essa diferenciação, porque é aquilo, quanto mais você estuda a parte técnica da redação Enem, para você colocar a mão na massa e praticar, porque não adianta só você saber o técnico, você tem que botar a mão na massa, certo? Você também ajuda ali a organizar suas ideias, a você trazer um repertório sociocultural bem conectado ao tema proposto, tá legal? É importante ter
esses conceitos bem amarradinhos para você mandar bem na sua redação. E se você está querendo ter um acompanhamento do seu treinamento aí para redação Enem e garantir a sua nota 1000, eu tenho um pacote mensal muito bom de 4 temas mensais para você fazer a sua redação aí, treinar pelo menos 4 vezes, em que eu posso fazer a correção de cada um deles, trazendo aí dicas para você aprimorar sua escrita e garantir a sua nota máxima na sua próxima redação. Se você tiver interesse nesse pacote mensal, mais informações, me manda um e-mail, redaçãoecinema@gmail.com, e quem me segue aí nas redes sociais pode me mandar um direct que a gente conversa um pouquinho. Eu espero que você entre em contato para você treinar aí e realizar seu sonho de ingressar na faculdade ou garantir aí também, porque essas dicas também servem para quem aí está estudando para concurso público, tá? Redação assim, molde dissertativo, argumentativo também vale para redação de concurso público ou provas aí de processos seletivos, molde aí Cefet, CP2, etc. Tá legal? Esse vídeo fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por você me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no Redação em Cinema, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal para você receber mais dicas de redação e também outros repertórios socioculturais que eu posso trazer aqui para você usar no seu próximo Enem, por exemplo, tá? Então é isso, tchau, tchau, até a próxima.